Eu quero falar com você, mulher, que se sente sobrecarregada de responsabilidades. E você, homem, que ainda não tomou uma atitude, uma postura de governo na sua casa. A mulher, por muitas vezes, tem que trabalhar fora e ainda tem que cuidar de casa, cuidar da educação dos filhos, preparar a comida e tantos outros afazeres. Enquanto o homem fica criando, muitas vezes, justificativas para ser omisso e viver à sombra da sua esposa. É isso que está acontecendo hoje com vocês? Muita gente culpa Eva de ter comido o fruto proibido. Inclusive, você já deve ter visto algum meme na internet de uma mulher fazendo uns serviços de casa e culpando Eva da escolha que fez. Mas será que Adão não tinha responsabilidade nisso também? Será que hoje nós não vemos muitos homens fazendo o mesmo papel de Adão? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. E antes de começar, eu gostaria de te pedir para se inscrever nesse canal. Ativa o sininho das notificações e, por favor, deixa o seu like. Assim, a plataforma entende que esse conteúdo é importante e vai entregar para mais pessoas. Eu me chamo Alcindo Neto, sou coach de vida espiritual e eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 6 anos. E o que eu tenho observado ao longo desse tempo é que muitas pessoas sofrem por não terem um posicionamento definido. Ou seja, elas não sabem quem realmente são ou no que verdadeiramente acreditam e o que valorizam. E automaticamente se tornam pessoas indecisas, pessoas que vivem em cima do muro e não se posicionam, não se definem com clareza quais são os seus papéis. Isso acaba atingindo diretamente o papel familiar, onde se invertem as posições. A mulher assume papel de homem e o homem assume papel de mulher em casa. E isso atinge negativamente a estrutura familiar, bem inclusive a educação dos filhos. Eu vou fundamentar isso que eu estou te falando na leitura da palavra de Gênesis, lá no capítulo 3, que vai dizer o seguinte: Ora, a serpente era mais sutil, em algumas traduções a mais astuta, de qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figo, e fizeram para si aventais. O que está vendo aqui, eu vou explicar de uma forma bem clara para você, é uma quebra de princípio. Qual princípio? O da obediência. E para te ajudar a entender melhor, eu vou te explicar em 3 passos aqui importantes. Primeiro de tudo, Deus criou todas as coisas a partir da declaração, ou seja, do faça-se, é o poder da palavra. Segundo, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele poder e autoridade para governar todos os seres que habitavam na terra. Terceiro, Deus fez a mulher da costela do homem, do lado do homem em algumas traduções, para que ela fosse a auxiliadora dele, para que fosse a correspondente. Ou seja, a serpente seduziu Eva para que ela comesse desse fruto proibido, e ela vai e oferece ainda para o seu esposo. Mas a pergunta que eu te faço é, por que Adão não impediu Eva de fazer isso? Ou por que Adão não se recusou a comer desse fruto proibido? A fraqueza emocional de Eva, mais a omissão de atitude de Adão, fizeram com que eles tivessem cometido essa desobediência. E as consequências disso foram trágicas. Tanto que isso reverbera até para os filhos dele, o conflito de morte depois entre Caim e Abel. Agora eu quero que você olhe para a sua realidade. O que está acontecendo dentro da sua casa hoje? Eu não estou aqui dizendo sobre machismo ou feminismo, mas de fato sobre essa falta de posicionamento, sobre essa inversão dos papéis e sobre quebrar um princípio poderoso. E uma coisa eu quero deixar bem clara para você. Princípios não podem ser quebrados, porque senão as consequências podem ser destruidoras. A responsabilidade principal de um homem é governar a sua casa, é assumir as rédeas da sua família e declarar sobre si, sobre seus filhos, sobre a sua esposa, o que há de melhor para a vida deles, pelo bom caminho que é para eles seguirem.
Já a esposa, por sua vez, serve como uma base, como um alicerce para ajudar o seu esposo a conduzir as atividades, para servir como uma auxiliadora, uma correspondente. Ou seja, ambos precisam estar alinhados, falando a mesma linguagem e ativos em seus papéis, para que não hajam brechas. Trabalhar e pôr comida em casa é uma função importante sim, mas não pode ser só essa a responsabilidade de um homem de casa. Quem tem que dar educação para os filhos, cuidar dos afazeres de casa, levá-los para a escola, as reuniões da escola, enfim, percebe que há uma repetição do padrão de Adão? Está na hora de tomar uma atitude de mudança. Você que é homem, para de ser bunda mole e ficar empurrando as suas decisões e obrigações para que a sua esposa faça por você. Tenha voz ativa, aprenda a liderar e comece a governar os que estão na sua casa, porque esse é o teu papel principal. Assim como você, mulher, seja auxiliadora e correspondente. Não queira abraçar o mundo todo, carregar todo o peso nas suas costas, porque essa não é a sua função. Aprendam a repartir as suas obrigações para que de fato vocês possam viver um casamento extraordinário, dar uma educação exemplar para os seus filhos e para que corte todo tipo de tentação que alguma serpente venha a destruir o relacionamento, a vida dessa família de vocês. Eu finalizo aqui deixando para você uma orientação, uma ajuda por meio da palavra de Deus. Percebe que o primeiro Adão que Deus criou cometeu uma falha grave, quebrou princípios e teve as consequências ruins disso tudo. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, nos deixou uma orientação, um ensinamento claro, e onde por meio dessa inspiração, Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22, vai dizer um manual para que esse relacionamento, esse posicionamento aconteça da melhor forma possível dentro do seu lar, dentro da sua família. Esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Aqui essa sujeição, essa submissão que Paulo fala, não é de humilhação, não é de inferioridade, mas como base, como sustentação, como alicerce sólido para que o marido possa exercer o papel dele de governança, de liderança, e que a mulher seja essa estrutura que sustente essa casa, mas que ambos estejam juntos nessa missão que Deus confiou a vocês para essa família. Eu desejo paz, toda a bênção e a graça de Deus para você e para a sua família. Um grande abraço e até logo. Para os maridos agora. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você e te ajudado de alguma forma a lidar melhor com essa situação dentro da sua casa, dentro da sua família. Se você gostou dessa mensagem, eu te peço, por gentileza, compartilhe para mais pessoas, ajude outras famílias para que homens e mulheres tomem o seu devido lugar, se posicionem da forma correta e construam uma família sólida, alicerçada pelos princípios de Deus, para que sobrevivam e se sustentem contra as serpentes e as tentações que existem. Eu desejo paz, toda a bênção e a graça de Deus para você e para a sua família. Um grande abraço e até logo!